Olá, amados irmãos, vamos aos nossos minutos devocionais, dando continuidade à história da redenção. Nós já vimos no capítulo 1 aquela leitura e estudo também panorâmico dos 6 dias da criação. Capítulo 1, ele mostra como foi a criação de todas as coisas de uma forma mais ampla ou panorâmica. Depois, no capítulo 2, ele foca no 6º dia. Capítulo 1, os 6 dias. Capítulo 2, apenas o 6º dia. Porque o foco do capítulo 2 é a criação do homem. Todavia, ainda que o capítulo 2 realmente é que seja o foco da criação do ser humano, já no capítulo 1 nós temos, sim, como Deus criou o homem no 6º dia, tendo feito já os animais aquáticos, as aves e também os animais terrestres. No 5º dia e no 6º dia, Deus cria os seres vivos. E nesse 6º dia, versículo 26 diz que também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Bem, o ser humano, ele possui vida, em certo sentido, sim, semelhante a outros seres vivos. Todavia, dizer que o homem é um animal racional é um erro, porque parece que a única coisa que distingue o homem dos animais é a racionalidade. Isso não é verdade. Na verdade, a Escritura nos diz que Deus criou o homem à imagem de Deus. Deus o criou à sua imagem. E o que seria isso? E aí nós podemos ver que o homem tem certas características peculiares a Deus, que inclusive podemos dizer que nem os anjos têm, e que, portanto, distingue o homem dos outros seres vivos. O homem, nós colocamos aí nas anotações, ao lado, as características do homem. Homem e mulher, né? Dos seres humanos. Primeira, racionalidade. Sim, o homem é um ser racional, inclusive criativo. O homem é capaz de criar. Veja que essa é uma característica divina. O homem cria. Esse já é um ponto que nos distingue dos anjos. Não que os anjos não tenham racionalidade. Sim, eles têm razão. Tanto que anjos, segundo a vontade de Deus, eles obedeceram tantas vezes levando mensagem do Senhor, né? Como aconteceu por ocasião da vinda do Senhor Jesus. Ele falou com Maria, né? E informou sobre o nascimento de Cristo no ventre dela. Então, nós temos a racionalidade também nos anjos, mas nós temos no ser humano a criatividade. A nossa racionalidade é mais ampla, nós somos capazes de criar, nós somos seres criativos. Deus criou todas as coisas. O homem não tem o poder de criar como Deus, que fez do nada as coisas surgirem. Mas o homem pode sim pegar tudo aquilo que estiver em suas mãos e criar. Inclusive, ele usa elementos que não são vistos, ou seja, que não são visíveis ao olho humano de uma forma natural, ou seja, é preciso um microscópio para se ver certos elementos, né? E o homem é capaz de manipulá-los, né? E criar algo, né? Então, o homem é criativo. Ele constrói cidades, ele é capaz de cuidar, como nós veremos, da criação e desenvolvê-la, né? A racionalidade do homem, que leva inclusive a sua criatividade. Nós não encontramos na Bíblia nenhuma referência aos anjos criando, né? Os animais muito menos, né? Então o homem é criativo. Ele é racional, essa é a característica, e isso inclui a criatividade. O homem também é volitivo, ou seja, ele é uma criatura que tem vontade. Você come quando você quer comer, não é só um instinto. Você come, por exemplo, uma pizza, que não é uma necessidade, mas é um desejo. Então você tem vontade. Isso nos
aponta para o fato do homem ter sido criado livre. Ele tem vontade, ele tem desejos. Antes do pecado, é claro que as vontades do homem não iriam para o pecado, porque Deus fez o homem puro, mas ele tinha vontades. Né? O homem ia, ouvia, o homem comia ou não comia e assim por diante. Então, vontade, ele querer algo e fazer aquilo dali, inclusive. Né? Com o pecado, a vontade humana, ainda que inclinada para o mal, ainda assim é uma vontade humana, porque o homem peca por estar sendo o tempo inteiro conduzido a isso por causa da inclinação do pecado para o mal. Mas o homem também até faz coisas que são boas. Por exemplo, ele julgar um caso e julgar corretamente. Então é uma coisa boa. O homem tem vontade. E nessa vontade ele faz aquilo muitas vezes o que quer. Né? Então a volição. O homem é um ser espiritual. Veja que todas essas três características são características que distinguem o homem dos animais. Então o homem não é só um animal racional. É muito mais que isso. Ele tem razão, sim, e é criativo. Mas ele também tem volição, é um ser livre que tem vontade, faz aquilo que é a sua vontade. Ele pode raciocinar e fazer conforme a razão, e ele pode seguir, inclusive, a sua vontade, os seus desejos. E ele é um ser espiritual, ele tem alma, ele é um ser que morre o corpo, mas não morre a alma, né? Continua, ela permanece. Ela é eterna. Né? Não que ela não tenha começo, ou melhor, que tenha uma eternidade de origem, né? Mas não tem um fim. Né? Deus fez a alma humana para ser também eterna, não ter fim. E isso distingue dos animais, né? Que não tem alma. Né? Morreu, morreu, é só corpo mesmo. Né? Eles são como um programa, né? Uma máquina orgânica que segue os seus instintos. Eu gosto de citar sempre aquilo que eu fico observando no nosso bichinho de estimação aqui em casa, o gato. E ele, por mais que já tenha seus 10 anos, ele repete as mesmas coisas desde o princípio, porque ele não é capaz de raciocinar como deveria. Por exemplo, que não precisa cavar porque é cerâmica, não adianta cavar. Né? E isso não é persistência, não, é falta de razão. Então, veja, razão, volição e ser espiritual, características que nos distinguem dos animais. Mas também mais uma, somos seres morais. Né? Nós também não agimos por instinto em relação às nossas escolhas. Podemos fazer escolhas segundo a moralidade. Sim, mesmo debaixo do pecado que conduz o homem, inclina o homem para o mal, ainda somos seres morais. Essas 4 características, a racionalidade, a volição, a espiritualidade e a moralidade, ou seja, somos seres morais, ou seja, seres de virtude, somos capazes de amar, fazer justiça, pensar no que é bom, fazer o que é agradável a Deus e assim por diante, ou seja, coisas moralmente corretas. Nós ainda temos essas 4 características. O pecado não acabou com elas, ele contaminou. Tanto que o ser humano pode agir como burrice, o homem pode desejar o que é mal, o homem pode ir ao inferno, né, por causa da sua rejeição para com Deus, e ele também pode quebrar tantas vezes as virtudes e agir com vícios. Né? Então, o ser humano ele ainda é um ser à imagem de Deus, mas está contaminado. E tantas vezes veremos isso no dia a dia, como está tão presente o pecado a ponto de estar contaminando as características, né, que nos fazem imagem e semelhança de Deus. Bem, então Deus fez o homem assim. E deu mais algumas coisas que nos distinguem, não só dos animais, mas até dos anjos, inclusive. Porque ele fez o homem e disse que ele deveria ter domínio sobre tudo. E é interessante que esse domínio sobre tudo pode também ser visto no capítulo 2, quando no versículo 15 diz que tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Opa! O homem, ele recebeu do Senhor um jardim do Éden,
mas também a criação, podemos dizer, inteira, para cultivar e guardar. E no versículo 19 diz que Deus deu ao homem uma tarefa. Ele trouxe ao homem os animais para ver como ele chamaria todos os seres viventes, na verdade. E o nome que ele desse seria o nome dos seres viventes. Então veja o que o homem teria que fazer: cultivar, ou seja, desenvolver a criação. Teria que guardar, então proteger a criação. E teria que governar. O dominar aqui não é como se pensa normalmente, tendo em vista o pecado, na manipulação, né, maldosa, perniciosa, que é comum nós vermos nas mais diversos governos, inclusive. Mas governar, administrar, cuidar de fato da criação, tendo um governo sobre ela. Veja que ele daria nome aos animais, mostrando a autoridade do homem sobre os animais. Essas três características também distinguem, inclusive, dos anjos. Os anjos não receberam essas três tarefas, que são a de cultivar a criação, desenvolvê-la, de guardar, ou seja, de protegê-la, e de governá-la, de administrar a criação. Eles não receberam isso. Então, o ser humano ele é especial, de fato. E a própria formação do ser humano mostra como ela é especial. Deus deu forma ao ser humano de um modo mais pessoal. Deus tomou, diz o texto, versículo 7 do capítulo 2, que então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O capítulo 2 ele tem o foco no sexto dia, só que mais especialmente na criação do homem e da mulher. Ele não faz menção do que Deus fez antes da criação do homem, que são os animais, ou seja, não há um foco nisso, mas mostra como o homem é especial. De todas as criaturas de Deus, o homem é uma criatura, o ser humano é uma criatura, mas ele é especial. E veja essa relação especial, inclusive, na forma como Deus cria e sopra sobre ele para que ele seja alma vivente. E também, claro, que depois a mulher, que será tirada da costela do homem, fazendo com que também seja a imagem de Deus, decorrente de ser uma criação feita do homem, aí sim, sexo masculino. Então, nessa forma de Deus criar o homem, nós vemos a relação espiritual. Nós gostaríamos de mencionar Ezequiel 37, porque Ezequiel 37, dentro da história da redenção, que é o Vale de Ossos Secos, e tem uma mensagem muito importante sobre a conversão, mas que tem uma relação com a criação. Em Ezequiel 37, Deus coloca o profeta diante de um vale que estava cheio de ossos secos. O Espírito do Senhor, observe, o Espírito do Senhor leva ele até lá. E faz ele ver o vale de ossos secos, numerosos ossos secos, porque tinha um grande exército numeroso ali. E ele pergunta para o profeta, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Já estavam sequíssimos, o texto diz. E ele diz assim, Senhor, tu sabes. E então Deus manda, versículo 4, diz-se-me ele, profetiza a estes ossos e dize. Então, palavra do Senhor, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Observe a relação com a criação. É a palavra de Deus. Como foi a criação? Disse Deus. Ou seja, a palavra de Deus foi quem criou todas as coisas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Então, aqui, os ossos secos ouvem a palavra do Senhor. E diz o texto que, então, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. O que nos lembra? Gênesis 2. Soprou o Senhor e o Espírito fez com que eles se tornassem almas viventes. Nós encontramos isso melhor quando, no versículo 9, Deus diz assim, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Veja, assopra, assim como Deus assoprou lá no início. Então veja que é a criação, e aqui
que se trata da recriação, nós temos o mesmo fenômeno. A palavra de Deus e o Espírito de Deus dando vida. No início a criação e agora a recriação. E no versículo 14 ele fecha bem direitinho, deixando bem claro isso. Diz, porei em vós o meu Espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Veja, o homem que foi criado, agora recriado. E a presença da palavra e do Espírito, para que ele viva na terra. Veja, tudo que nós encontramos na criação, agora na recriação. Portanto, nós temos que, na história da redenção, precisamos entender a criação para vermos o que é a recriação, o novo céu, a nova terra. É a restauração de todas as coisas, como nós vemos aqui. E é interessante que, lá na frente, o Senhor Jesus vai cumprir a obra da redenção para possibilitar a recriação e vai à cruz, paga o pecado, ressuscita, vence a morte, então ele vence o pecado que tornava o homem culpado diante de Deus e separava o homem de Deus, e vence a morte que fazia com que o homem não pudesse viver eternamente com o Senhor. Então ele vence o pecado e vence a morte. E quando ressuscita e vê os seus discípulos, diz o texto que, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Ele sopra. Mesma coisa que Deus fez com Adão. Ele formou e soprou. Então, mesmo que aqui em João eles não tenham recebido o Espírito Santo naquele momento, mas é um anúncio de que agora a recriação é possível. Agora que ele cumpriu com a morte e ressurreição a obra da salvação, o Espírito pode vir. Agora deu-se início à nova criação, porque ele venceu e cumpriu, satisfazendo toda a obra redentora. Então, o homem é especial. Deus fez o homem com características especiais, deu tarefas, inclusive, especiais também. E mostra como ele é essencial nessa relação que ele tem com Deus, porque nele há algo que não há em nenhum outro. O Espírito de Deus. O homem possui o Espírito de Deus. Quando o homem está separado de Deus por falta de uma relação com Cristo, ele está exatamente precisando disso. O Espírito de Deus para que o homem viva uma relação com Deus. O homem é a imagem de Deus, sim. Ele tem uma alma imortal, sim. Mas não havendo uma relação com Cristo, ou seja, uma conversão, uma nova vida, ele está precisando daquele elemento que, por causa do pecado, o homem perdeu, que é a presença graciosa, abundante do Espírito Santo, para que a relação com Deus possa ser plena, verdadeira e eterna. Uma relação com o Senhor, o Criador. Então, eis o sexto dia da criação, quando Deus criou o homem. Temos mais coisas, mas veremos depois, quando se trata da criação da mulher e então a formação da família. Mas deixaremos isso para um segundo momento. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Agradecemos por tudo, te louvamos e bendizemos e pedimos que o Senhor nos dê graça para vivermos a beleza da vida, da nova vida em Cristo Jesus. E nele nós oramos. Amém, Senhor.